Gênesis capítulo 14, verso 17. Olha só o que diz aqui. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa. Para onde Abraão estava indo, irmãos? Voltando para casa. Quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Zafé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o que para Abraão, irmãos? Pão e quê? E vinho. Isto. Melquisedeque abençoou Abraão dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu ao Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Amém. Até o versículo 20. Pode fechar sua Bíblia. E agora, os dois ouvidos para cá, para você ouvir o que Deus vai falar com você. Abraão, ainda chamado Abrão, ele não tinha recebido ainda de Deus a troca de nome, então ele chamava Abrão ainda. E ele voltava da batalha dos 4 reis. Aqueles 4 reis tinham derrotado 5 reis. Para você entender o que aconteceu aqui. Esses 5 reis não quiseram pagar os impostos para os outros 4 reis. Era um compromisso, era uma aliança que eles tinham. E chegou um tempo que esses 5 reis, inclusive o rei de Sodoma, não quis mais pagar os seus compromissos. E muitas cobranças houve, mas disseram que não iam pagar. Então aqueles 4 reis fizeram uma coligação: já que vocês não vão pagar, nós vamos fazer uma guerra contra vocês. Ah, mas nós somos em 5, você em 4. Nós temos 5 exércitos, você só tem 4. E houve aquela batalha tremenda de 5 reis contra 4 reis. E os 4 reis venceram a guerra. Porque o rei de Sodoma e o rei de Sodoma e Gomorra se ajuntaram junto com mais 2 reis. Quando eles foram à batalha, eles não perceberam, pastor, e eles caíram. Tinha poços de betume naquele lugar, naquele vale que nós acabamos de ler. E eles, sem perceber, eles caíram lá. Pronto. O exército deles já ficou enfraquecido, porque o rei desapareceu, ninguém sabia o que tinha acontecido com o rei. E o rei é que dava a ordem, o rei é que marchava na frente. E os 5 reis, então, perderam a batalha, e os 4 ganharam a batalha. E esses 4, então, levaram tudo que tinha naquelas 5 cidades. Tudo. Você sabe que, algum tempo atrás, antes da guerra, o Ló se separou de Abrão e foi morar em Sodoma. Ló foi levado como escravo por aqueles 4 reis. A sua esposa, suas 2 filhas, seus bens, seus animais, seu ouro, sua prata, tudo que Ló tinha conquistado quando estava com Abraão, aqueles 4 reis levaram tudo, inclusive a Ló. Agora, a partir de hoje, vocês vão ser escravos. Os homens, a maioria, foram mortos. Mas o que sobrou? Das 5 cidades,
Os 4 reis levaram. A partir de hoje vocês são nossos escravos. Então, a Bíblia diz que um escapou. Um conseguiu escapar. E foi correndo às tendas de Abrão. E falou para Abrão o que tinha acontecido. Levaram o seu sobrinho Ló. A partir de hoje, ele não é mais um homem livre. Ele é um escravo. Ele, a mulher, as filhas. E tudo que ele tinha, inclusive os servos que ele tinha. Todos agora são escravos. Irmãos, Abrão reuniu 318 homens das suas tendas. A Bíblia diz que homens que nasceram ali, naquela caravana de Abraão. Ele colocou armas, ainda muito fracas, diante de um exército. Mas a confiança de Abraão estava em Deus, irmão. É o que nós temos que fazer. Nós somos pequenos, não temos condições, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, porque sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos. E o Abrão disse: não, o Ló, meu sobrinho, não vai ser escravo de ninguém. O Ló, embora ele tenha ido embora, mas a Bíblia diz que Ló era um homem justo, um homem temente a Deus. Agora ele estava lá, como escravo. E aqueles 4 reis iam indo embora, comemorando a vitória. Mas Abrão pegou os seus 318 e foi atrás. 318 para um exército de milhares de pessoas, irmão. O que é 318? Mas lembre-se, irmão, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Abraão estava nessa confiança. Abraão ouviu já tinha ouvido várias vezes a voz de Deus falando com ele, irmão. Abraão sabia que se ele fosse lá, ele não seria morto, porque ele tinha uma promessa de Deus. Como nós temos uma promessa de Deus, irmão. Cada um de nós temos uma promessa de Deus. Lembre-se disso. Não foi à toa que o Senhor fez você conhecer o Senhor Jesus. Porque Ele tem uma promessa. Ele tem um projeto na tua vida. E esse projeto ele vai ter que se cumprir. Então, irmãos, Abraão foi com 318, mas com a bênção de Deus. Lembre-se sempre disso. Ele acabou com aqueles 4 reis, irmão. Ele matou aqueles 4 reis vitoriosos da batalha. Ele destruiu aquele exército. Com as bênçãos de Deus, os 318, cheio do poder de Deus, irmão, foram lá com Abraão e venceram a batalha. Pegaram tudo que eles tinham levado e ainda pegaram os espólios, pegaram os despojos daqueles 4 reis. Agora vamos levar, não sei nem como que aqueles 318, irmão, conseguiram carregar tanta coisa. Porque era muito ouro, muita prata, muitos animais, muitos bens naquele tempo. As vestes eram muito valiosas e eles trouxeram tudo. E vinham vindo felizes embora, os 318 com Abraão vinham vindo embora. E agora, irmão, quando eles estão já passando por Sodoma, porque era o caminho, não tinha outro. O rei de Sodoma veio correndo na frente. Aquele rei medroso. O rei de Sodoma era um rei medroso. Ele servia aos demônios. Ele sabia que o Deus de Abraão era um Deus poderoso. Se nós, com o nosso exército, não conseguimos vencer aqueles lá, como que Abraão com 318, que nem exército é, conseguiu vencer? Então ele sabia que Deus é Deus de poder, irmão. E vem lá o rei de Sodoma, pastor, trazendo o quê? Boas novas para Abraão. Olha, Abraão,
Todos os recursos, ouro, prata, bronze, vestidos, tudo que você conseguiu, pode ficar para você. Me devolva somente as mulheres do nosso povo. Abraão olhou para ele e disse: eu não vou pegar nenhuma correia da sua sandália. Pode ficar com tudo que é seu. Eu não preciso de você. Eu não necessito de você. Eu não necessito de nada que é seu. Pode ficar com seus animais, com seus bens, pode ficar com tudo, com as mulheres, com quem sobrou do teu povo, aí pode ficar com tudo. Eu levantei a minha mão ao Deus Altíssimo e jamais vou recuar. A minha riqueza vem dele, não de você. Então, irmão, vamos parar um pouquinho aqui. Cuidado, irmão, quando você recebe uma bênção. Cuidado. O diabo vem na frente de Deus. O diabo vem com seus mensageiros na frente, querendo te oferecer o que é artificial, querendo te oferecer, irmãos, o que não tem nenhum valor, coisas materiais. Cuidado. Porque depois que Abraão disse que não queria nada do rei de Sodoma, quem veio? Melquisedeque, o homem de Deus. Melquisedeque veio trazendo o pão e o vinho para Abraão. Não era para todo mundo, não. Era só para Abraão. Olha, irmão. Entregou então para Abraão o pão e o vinho. Abraão comeu o pão, bebeu o vinho, e depois tirou o dízimo de tudo e deu para Melquisedeque. Porque entre todas as nações não existia ninguém que adorava a Deus. Era só Abraão. Não tinha ninguém. De onde apareceu esse Melquisedeque? Esse Melquisedeque, irmão, é o Senhor Jesus que veio ao encontro de Abraão antes dele vir como um homem carnal aqui nesse mundo. Ele já trouxe ali para Abraão: ó Abraão, da tua descendência formarei um povo escolhido, da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E o Senhor Jesus já apareceu para ele trazendo o quê, irmão? O pão e o vinho, o seu corpo e o seu sangue, antes de morrer. Porque a Bíblia diz assim, irmão, que para Deus é sempre um presente, não tem passado e futuro, é sempre um presente. A Bíblia diz que assim, que Jesus foi sacrificado, irmão, antes de existir esse mundo. Ele já tinha sido imolado, ele já tinha sido sacrificado. Sabe por quê? Porque para Deus não tem um passado e um futuro, é sempre um momento presente, que para nossa mente às vezes é difícil de compreender. E lá estava o Melquisedeque. Então Abraão, sabendo que Melquisedeque era um homem de Deus, se bem que ele não sabia quem era o Melquisedeque, ele não sabia que Melquisedeque era o próprio Jesus que estava ali, não tinha esse conhecimento. Mas ele pegou de todo o seu espólio, todos os seus dízimos, e entregou para Melquisedeque. Melquisedeque recebeu o seu dízimo. Olha, irmão, quero falar para vocês. Nós estamos vindo de uma batalha de 30 dias, irmão. Desde a última Santa Ceia. Tivemos 30 dias de batalha, irmão. Todos nós, guerreando, irmão, contra nossos inimigos, guerreando contra o pecado, guerreando contra o mundo, guerreando contra as doenças, guerreando contra as dificuldades. Tivemos 30 dias, irmãos, guerreando, ou não? Só para vocês terem uma noção, ontem eu falei para os obreiros aqui. É uma guerra sem fim. Para vocês terem uma noção. Eu sei que você passou
o seu pedaço. Eu sei que você passou suas dificuldades. Ou de um jeito ou de outro, passou. Porque o diabo não dá mole para ninguém. Olha aqui. Mas hoje, irmão, estamos aqui na presença do Senhor. Vitoriosos, irmão. Porque vencemos mais um mês. Levanta a mão direita e diga: venci mais um mês, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Venci mais um mês. Jesus merece uma forte salva de palmas, irmão. E olha, e Jesus oferece para nós hoje, depois dessa vitória, pão e vinho. Aleluia. E olha a bênção que Melquisedeque deu para Abraão, que foi transportada para a igreja. Jesus transportou todas as bênçãos de Abraão para a igreja. Olha só o que ele diz, traduzindo como igreja o nome de Abraão: bendita seja minha igreja, diga amém, pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito e louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Porque se os inimigos tivessem nos vencido, aqui nós não estaríamos. Mas como nós vencemos, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, irmão. Agora, foi mais uma batalha. Certamente mais batalhas virão. Como veio na vida de Abraão. Abraão passou muitos pedaços difíceis ainda na vida dele. Teve que batalhar muito ainda. Até chegar o Isaac. O Isaac da igreja também está se aproximando, irmão. Jesus está chegando. Ele está vindo. A qualquer momento nós vamos vê-lo. Se alegre na presença do Senhor. Sabe, irmão, por que nós estamos aqui? Por que nós vencemos? Sabe por que ou não? Sabe? Porque Jesus, na verdade, ele morreu. Foi sepultado, mas ressuscitou. Jesus está vivo. Vamos ficar em pé.